Oi 62, tudo bom? Então, nesse primeiro vídeo a gente vai retomar os assuntos que a gente tinha parado, né, na última aula antes desse nosso recesso, tá bom? Então, conforme a gente já havia começado a comentar, a gente vai falar um pouquinho sobre o iniciozinho daquele capítulo sobre o início das sociedades humanas. A gente vai falar um pouquinho de criacionismo, de evolucionismo e das sociedades pré-históricas, beleza? Então, vamos lá. Eu fiz um resuminho aqui no caderno, tá bom? Esse resuminho, você pode anotar no caderno, ele já tem no seu caderno, se eu não me engano, mas você pode anotar também. Então, pega a apostila, pega o caderno e vambora. Eu vou botar aqui na tela, você pode pausar o vídeo, anotar e depois dar seguimento, beleza? Então, vamos lá. Foi? Tá. Vamos lá. A primeira teoria que eu coloquei para vocês ali naquela paginazinha do caderno é a teoria do criacionismo. O que essa teoria fala? Ela fala que o universo, a vida, tudo aquilo que a gente conhece foi criado por Deus segundo a Bíblia. Essa teoria ela era muito utilizada durante a época das sociedades mais antigas, porque acreditava-se muito mais na fé para responder todas as questões que não se tinham respostas hoje, tá? Então, criacionismo é a teoria de que Deus criou todas as coisas, como você vê lá no livro do Gênesis, né? Conforme vai avançando os dias, essa criação vai acontecendo, beleza? Fácil de entender. Lá a galera que já viu a Bíblia, que já conheceu ela de alguma forma, tem mais ou menos aí uma noção do que eu tô falando, tá bom? Então, criacionismo é a teoria de que Deus criou todas as coisas. Então, toda forma de vida foi criada por Deus naqueles períodos estipulados no livro do Gênesis. Facinho? Beleza? Show! Agora a gente vai para a teoria do evolucionismo. A teoria do evolucionismo, ela foi baseada já em aspectos científicos observados por algumas pessoas. Uma dessas pessoas foi Charles Darwin, tá? É ele que vai observar como é que as espécies, como que a vida acontece, essa relação entre espécie e ambiente e habitat, beleza? Como é que acontecia isso? Ele começou a observar, a perceber que as espécies mais adaptadas aos seus ambientes, aos seus respectivos ambientes, elas eram mais numerosas, elas sobreviviam melhor do que as espécies que não eram adaptadas àquele ambiente. E conforme ele foi estudando sobre isso, ele percebeu que o ambiente influenciava na evolução adaptativa de cada espécie. Tranquilo? Difícil? Então vamos lá. Criacionismo é a teoria da Bíblia, do Gênesis, onde Deus cria todas as coisas. Beleza? Evolucionismo é a teoria que Charles Darwin desenvolve e ele acredita que tudo aquilo que foi criado a partir de uma evolução. Eu tenho um degrau, evoluo para o degrau seguinte, porque eu precisei, o meu meio ambiente me forçou a isso. Essa é a teoria do cara. Beleza? Tranquilo? Só para lembrar, uma teoria não exclui a outra. Beleza? As duas teorias podem caminhar juntas perfeitamente, não tem o menor problema com isso. Tá? É por isso que a gente chama de teoria. Teoria é uma coisa que você pensa algo a respeito, você começa a pesquisar para aquilo ali poder ter algum embasamento científico ou filosófico. Então, eu tenho duas teorias, a teoria criacionista e a teoria evolucionista, nenhuma exclui a outra, tá bom? Tenho essas duas aqui. Não tem essa coisa de certo e errado não, é só diferente. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Dentro da teoria evolucionista, a gente tem
dois grandes grupos aí no período de pré-história. A gente vai falar um pouquinho sobre esse termo, porque que ele hoje não é tão bacana, mas isso aí é mais pra frente, tá bom? Então vamos lá. Esses dois grandes grupos que a gente tem, o primeiro deles é o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Esse período paleolítico, ele tem algumas características. A primeira característica é que esses grupos humanos, eles são nômades, ou seja, eles não ficam no mesmo lugar. Uma hora tá aqui, uma hora tá aqui, uma hora tá aqui, uma hora tá aqui. Eles vão mudando de lugar conforme a sua necessidade. E que necessidade é essa? Comida. Tá bom? Eles precisavam ter alimentos, eles precisavam comer. E como eles não produziam a sua própria comida, eu tenho que ir até lugares que tenham comida. Isso vai para a segunda característica desse povo. Eles são caçadores e coletores, ou seja, a carne que eles consomem é carne de caça, tem que caçar o bichinho. E os alimentos de caráter vegetal, como fruta, legume, verdura, leguminosa, enfim, o que fosse vegetal, era coletado, eles não plantavam. Então, seguindo esse princípio, essas duas características se completam, já que se você precisa correr atrás da sua comida, não faz sentido que você more no mesmo lugar, porque você precisa correr atrás aí das manadas dos bichinhos. Tranquilo? Então, Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, eles eram nômades, caçadores e coletores. E esse negócio de pedra lascada, Karen? Esse negócio de pedra lascada é o seguinte, eles tinham que fazer ferramenta para poder caçar o bichinho, né? A gente não nasceu dotado aí como os animais de ferramentas para poder caçar, como garras e presas. Então, já que a gente não nasceu com isso, a gente fabrica, né? Então, eles fabricavam armas. E essas pontas de lanças e flechas, elas eram feitas de pedras lascadas. Pega uma pedra mais dura, uma menos dura, bate na pontinha dela até ir lascando e fazer uma ponta fininha. Parte boa, fácil de fazer. Parte ruim, praticamente uso único. Você vai lá, usa a lança, vai lá e dá aquele stab no bichinho, né? E acabou. Porque aquela ponta vai quebrar e você vai ter que fazer outra ponta novamente. Beleza? Tranquilo? Agora a gente vai para o segundo grupo. O segundo grupo é o período Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Essa galera já é um pouco diferente. Primeiro pela ferramenta, notou que o nome mudou, né? De pedra lascada para pedra polida. Por que esse nome mudou? Porque eles perceberam que se ao invés de eu bater uma pedra na outra, se eu polir, ficar lá pacientemente, que demora, né? Então, não tá com pressa. Tu vai lá e fica, vai e volta, amolando aquela pedra lá até ela ficar fininha e fazer um fio de corte que seja mais duradouro. Bom, isso aí já ajuda, ó, bastante pra galera conseguir ter uma ferramenta que eu não preciso ficar fazendo aquilo ali todo santo dia, né? Perder metade da minha manhã só fazendo ponta de flecha. E aí vamos às características que vai modificando essa sociedade de uma para outra. A primeira característica é que eles vão se tornar sedentários. Ou seja, sedentário não é porque você senta o seu bumbum no sofá e passa metade do seu dia assistindo Netflix e jogando Minecraft. Isso também. Mas sedentário significa que você possui uma residência fixa. Por mais que você passe uma parte do seu dia fora da sua casa, você sai da sua casa, mas quando você volta para o mesmo lugar. Beleza? Você não sai com passagem só de ida, você volta. Isso é sedentarismo, é você possuir uma residência fixa e morar no mesmo lugar. Beleza? Segunda característica do período neolítico, que foi o que possibilitou essa galera morar no mesmo lugar, foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Como é que eles desenvolvem isso, Karen? Quando eles eram caçadores e coletores, pegava lá a frutinha, comia a fruta, mas a fruta sempre tem o quê? Que caroço. Seja ele grande, seja ele pequeno, ele tem caroço, né? Se o caroço não fosse comível, engolível, eu sei, acabei de inventar essa palavra, mas se o caroço não desse para comer esse caroço, eles jogavam fora, né? Não dá para comer, joga fora. O que aconteceu? Eles começaram a perceber que esse caroço que não dá para comer e que é duro da planta, da frutinha que eu gosto,
Quando eu jogo ela no chão, lá eu enterro, depois de um tempo aparece uma outra árvore que me dá um monte de fruta dessa que eu gosto de comer. E aí eles começaram a praticar a agricultura. Também começaram a perceber que alguns bichinhos, se você coloca água e comida e cerca em volta, ele não vai tentar fugir, ele vai ficar ali. E aí vai surgir a pecuária rudimentar, mas já é alguma coisa, ok? Então vai surgir aí a agricultura e a pecuária que vão possibilitar que esses grupos humanos fiquem no mesmo lugar, ok? Então agora a gente vai para outra parte do conteúdo que eu coloquei lá no finzinho, naquela notinha de rodapé lá embaixo, naquela folha. Essa parte é para explicar o porquê que a gente não usa, né, de forma muito bem aceita, o termo pré-história. Porque esse termo, ele fala que não existe antes da história, mas a história é tudo aquilo que acontece com o ser humano. Então, eles já eram grupos humanos, né? A gente não pode ficar chamando de pré-história. Então, a gente chama de um outro nome, que são sociedades ágrafas. Eu sei, o nome é horrível, mas é fácil de entender. Essa palavra ágrafa, ela é uma junção, é uma aglutinação de duas palavras. O prefixo a e a outra palavra grafia. Esse a é uma negação ou um indício de algo que aconteceu antes. Antes do que, Karen? Pelo amor de Deus, não me enlouquece. Antes da palavra que vem logo depois desse a. Qual a palavra que vem depois desse a? Grafia. Então, ágrafa significa que eu tenho grupos humanos que existiram antes do desenvolvimento da escrita. Grafia significa escrita. Beleza? Então, sociedades ágrafas são sociedades que surgiram antes do desenvolvimento da escrita. Show de bola? Aí vamos lá. Eles não sabiam escrever. Já sabemos disso. Então, como é que eu pego o conhecimento que eu aprendi e ensino para o meu neto, para o meu bisneto, para o meu tataraneto, que nem nasceu ainda? Mas eu quero que ele aprenda, porque eu não quero que ele passe o perrengue que eu passei. Então, como é que eu vou ensinar isso para ele? Se eu não sei escrever, só me resta desenhar. Então, eles vão fazer o que a gente conhece hoje como pinturas rupestres. Eles desenham usando os dedos e uma tinta feita de sementes de árvores e sangue de animais, pega lá o dedinho, molha na tinta e desenha na parede da caverna. A galera naquela época já brincava de imagem e ação. Olha a imagem, vê o que aquilo ali quer dizer e aplica na sua realidade. Pronto, aprendi como deve se fazer aquele conhecimento, como eu devo aplicar aquele conhecimento, sem passar o perrengue de ter que ficar tentando descobrir o que eu tenho que fazer na tentativa e erro. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai aprender um pouquinho sobre como essa galera chega aqui na América. Beleza? Até daqui a pouco, meus amores. Beijo!